palestra, né? E já chegou, já fazendo a harmonização aí com a Nara, né? Que é muito bom. E o tema hoje do Evangelho é sobre a prece, vai nos ensinar como conversar com Jesus. Isso. Obrigado. Aí pode pôr, se quiser, para não ficar caindo, pode encostar. Sim. Ok. Só boa noite. Prazer estarmos aqui novamente, casa de amigos. Nós vamos falar um pouco sobre a prece. E uma das considerações interessantes dela é que se a gente pegar a obra do André Luiz, os livros da série, todos os livros têm pelo menos um capítulo sobre a prece. Nosso lar começa logo depois que ele descreve a região de sofrimento que o André Luiz passou, ele chega, é acolhido no nosso lar, e aí ele está mal, era 18 horas. Às 18 horas tinha uma reunião de prece coletiva. E o Lísias, o enfermeiro que ajudava o André Luiz naquele momento, falou: olha, André, eu vou para a prece coletiva e se você, daqui a pouco eu volto. Ele falou: mas eu não posso ir. Ele falou: pode, você está fraco, mas se você quiser. Aí o André aceita, ele fala que não conseguia andar sem a ajuda do Lísias. Então ele segura no braço do Lísias e vai para a prece. Lá naquele salão, ele descreve as maravilhas que acontecem durante a oração. Tinha um coral de 72 pessoas, inclusive o Clarencio, que é um dos ministros do nosso lar, que tinha acolhido o André Luiz, estava lá fazendo parte desse coral. E aí vem a prece logo em seguida. Ele descreve um coração azul que se forma, né, no céu, e eles veem aquilo, né, na abóbada do local lá. Então o André Luiz já começa mostrando. Num outro momento, até anterior a esse, ele estava na região de sofrimento e via só pessoas reclamando, lamentando, se desgastando, se agredindo. E em determinado momento ele não aguenta mais aquilo, ele cansa totalmente, né, está extenuado. Então ele começa a pensar assim que Deus é nosso Pai, que cuida das plantas, das aves, né, de todos os animais, e tudo sobrevive. Vejam vocês, nós passamos pela pandemia, quem cuidou dos animais que estavam na floresta e vive por aí? Né, os cãezinhos de rua. Não tem só menino de rua, gente em situação de rua. Tem animais aí, às vezes caminhando ali no areião, a gente vê alguns dessas pessoas que ficam por ali, que passam a noite ao lado daqueles bancos, que tem animal. Tem um cachorro que fica ali. Se você triscar num cachorro daquele, você está morto. O amor é tanto, e eles protegem o morador também. É uma coisa assim, então existe a natureza, o entrosamento perfeito. E o André Luiz se dá conta disso. Fala, mas se Deus cuida de tudo isso, por que eu estou sofrendo aqui? E aí, nesse momento, ele começa a pensar e a sentir, olha bem, ele não estava falando com Deus, ele estava reflexionando a respeito do assunto, da misericórdia divina. E ele entra nessa condição interior e fala assim, eu perdi a noção do tempo. Quando me dei conta, tinha um senhor, um ancião, na minha frente. Era o Clarencio. Iluminou tudo. Né? E aí a pessoa chega e acolhe ele. Recolhe daquela local ali, ele fala, quem é, em nome de Deus, que está aqui? Ele... Silêncio. Você está muito cansado. E aí a equipe espiritual pega o André Luiz, coloca numa maca, não só ele, mas muitos outros, e segue em silêncio a caravana até chegar no nosso lar. Chegando no nosso lar, na cidade, aí tinha um muro e um portão. Aí ele fala que o André Luiz toca no portão, já tinha digital lá naquela época, gente, 100 anos atrás.
o portão abre, e aí ele adentra a cidade, nosso lar. Então a prece está ali, direto nesse livro. Em outras situações ele vai descrevendo melhor o que acontece quando a gente vai para esse lugar interno. Tá? Em outras tradições, por exemplo, no budismo, eles falam que se a gente encontrar o nosso centro interno, nós encontramos Deus e o universo. Porque a gente fica procurando Deus fora, né? Desde criança, ó, Deus, cadê? Vai na igreja, tem lá uma imagem, alguma coisa para a gente, mas fica muito vago, é tudo muito fora. Quando Deus desejar, quando Deus quiser, e aí a gente se perde. Né? Mas está lá a citação de Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. Então está dentro de nós, não é fora. Imagina, por exemplo, um fato que vai ocorrer, ainda que demore muito, é a nossa ida para o plano espiritual. Tudo que a gente ouve dos relatos dos espíritos é que nesse momento a gente vai perdendo a consciência do mundo exterior e começa a rever a nossa vida, como se fosse um filme, né, da frente para trás. Está passando, e a gente vai revendo aquilo. E ao rever, existe um lugar interno que precisa estar muito alinhado. Por quê? Porque nós não acertamos tudo, né, gente? A gente erra mais do que acerta. Vai progredindo, mas é muito lento. Então é um momento em que nós precisamos usar essa prece que o André Luiz usou, assim, de uma forma muito intensa. Tá? Não dá para ficar brincando de orar e lembrando qualquer coisa, é sério. É a gente deixando ir embora esse envoltório físico e formando um novo. Aí tem uma mensagem do Emmanuel que ele fala assim: o estado receptivo não se improvisa. Ou seja, se nós não treinarmos as nossas orações, não vai ser na última hora, com gritaria, que a gente vai resolver o problema. Então é uma coisa silenciosa mesmo, de dentro, com honestidade. Né? Deus já sabe o que acontece. Né? Deus está em todo lugar, o tempo todo, é Ele que nos sustenta. Né? O Emmanuel coloca lá no livro, a introdução do livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro do André Luiz, que em Deus, ele passa de novo essa citação que não é dele, né? Nos movemos e existimos. A gente não sabe explicar como é que a gente existe, a gente sabe o caminho da reencarnação. O meu papai encontrou com a minha mamãe, ganhei um corpinho e tal. Mas como é que existe o espírito desde a origem? Como é que Deus fez isso? Então são situações delicadas que a gente só está aqui vivendo. Você tem a opção de não existir? Não tem. Ah, mas se eu quiser, eu suicido. Se você suicidar, você só estraga o corpo. Você continua existindo. Então, nós não temos nem essa opção. Nós só vamos entender isso quando a gente for uma alma mais iluminada, mais esclarecida. Aí a gente quer entender Deus. A pergunta que não tem resposta no Espiritismo, tudo tem uma resposta boa. Mas essa não tem. Como é que Deus fez Ele mesmo? Não sabemos. Não foi outra pessoa que fez Deus, ou outro ser, ou outra coisa. Tem que ser Ele. Ele é, né, a causa e o causador, as duas coisas. Como é que Ele fez isso? Não dá para a gente alcançar. A nossa mente é pobre. Não temos a informação necessária. Se a gente pega um livro igual a Evolução em Dois Mundos, que também fala da prece, ele fala que a Terra, ela foi construída a partir de uma parte do Sol. E que Jesus, com a equipe espiritual que coordenava já o processo da formação do planeta, dirige desde lá. Então é tudo que a gente estuda na ciência mesmo, aquela massa gasosa, né, era quente demais, depois choveu, solidificou e tal. E quando a estrutura foi capaz de receber a vida, fala lá o André Luiz, viram descer do mundo espiritual as mônadas
espirituais. O que é isso? É a forma mais simples de vida. Numa pergunta do Livro dos Espíritos, fala assim: existe matéria e espírito? Os espíritos respondem. O Kardec pergunta para os espíritos: mas a gente não podia chamar matéria material e matéria espiritual, já que o espírito é alguma coisa? Pode chamar do jeito que vocês quiserem, desde que vocês se entendam. É o que os espíritos respondem. Então, se você quiser achar que o espírito é uma matéria quintessenciada, né? Porque aí a gente pensa no que era a matéria, né, no início começou a definir isso. Aí tinha até a quarta essência, a gente entendia os elementos principais: a água, o fogo, a terra, o ar. Aí a partir daí, o que é a quinta essência? É alguma coisa que é mais do que isso, mais sublime, mais sutil, que segura tudo isso. Como é que o Espiritismo dá o nome dessa matéria quintessenciada? Fluido cósmico universal. A matéria com a qual os espíritos constroem tudo. Pensando nisso, a gente sabe que o fluido cósmico universal, ele cede com muita facilidade aos pensamentos firmes. Tá? Então, tudo aquilo que a gente pensa com firmeza, materializa para nós. Se a gente está vivendo hoje a vida que a gente tem, um dia a gente planejou isso. A gente esquece, mas nós estamos andando na direção daquilo que a gente um dia queria, né? Ainda que não fosse tão consciente. Eu queria ser isso, mas não pensava nisso. Então, pensar firmemente nas coisas é atrair, porque o fluido cósmico universal nos dá de presente aquilo que a gente sonha, que a gente planeja, que a gente trabalha, que a gente corre atrás. Aí começa o problema quando a gente para de agir de acordo com a lei. Porque o fluido é neutro. Se eu começar a pensar em coisas negativas, as coisas negativas vão se materializar. E esse é o problema que a gente começou falando aqui lá do umbral, da região que o André Luiz estava. Por quê? Porque é um lugar, não é um lugar fechado, né, gente? O umbral é uma região vibratória. Então, é uma região onde aquelas pessoas que estão muito desequilibradas emitem um pensamento contínuo de desequilíbrio que casa com o de outras. Se a gente pensar na Terra aqui, nós estamos andando em Goiânia. Nós temos aí pessoas que vivem situação muito difícil de agressividade, de violência, de destruição, de fome, de miséria e tudo mais, até conectadas mesmo com forças difíceis, né, da gente entender como positivas. Estão operando na destruição. Se a gente imaginar que essas pessoas, mesmo morando em bairros diferentes, espaço diferente, isso forma um umbral, é um portal, é uma região vibratória, não necessariamente precisa estar todo mundo no mesmo lugar. As pessoas, nós nos interconectamos. Então, quando nós começamos a pensar nisso e entendendo que o fluido cósmico universal cede ao pensamento forte contínuo, se ele for desequilibrado, aí a gente fica preso nas energias negativas que a gente emana. Daí a pessoa que, né, suicida direta, indiretamente, de qualquer maneira, o André Luiz não suicidou, mas foi considerado suicídio inconsciente. Né, sofria. Por que ele sofria? O médico fala, o seu corpo dá sinais aqui de uma destruição prematura. É pena que você tenha vindo pelo suicídio inconsciente. Ele, suicídio? Não, eu fiquei no hospital, eu lutei para viver. Ele insiste, ele fala, mas não é isso que está escrito aqui nos seus órgãos. Né, você não cuidou como deveria. Então, isso puxa a nossa orelha, né, gente? Para a gente já começar a fazer nossa parte. Veja que os espíritos não estavam dando uma bronca no André Luiz, não. O médico Henrique de Luna, que é o médico lá, está só conversando e esclarecendo. Em determinado momento ele chora muito, fala, eu devo a mim mesmo o resultado que eu estou obtendo agora. Então não é um negócio assim.
E tudo isso passa por um processo que sempre tem condição de mudar. Isso é muito importante a gente lembrar. Porque senão a gente foca no sofrimento, no mal, naquilo que a gente fez de errado, e não sai daí nunca. Mas recomeçar é um negócio importantíssimo na nossa vida. Importantíssimo. Qualquer hora, qualquer um de nós pode mudar de rota. Não importa o que a gente fez até aqui. Importa o que a gente quer fazer daqui para frente. Se a gente reconhece que não mandou bem até agora, dá tempo, dá tempo. A reencarnação é uma prova disso. Ah, mas precisa esperar desencarnar, chegar no mundo espiritual, ler tudo isso para começar? Não. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte. O que pode fazer aquela mulher que se reconhece, aquela pessoa que se reconhece comprometida com o aborto? Tem essa pergunta lá, vocês podem dar uma conferida. O que o André Luiz responde? Pode começar hoje a fazer um trabalho de harmonização e de amor, cuidando de crianças desvalidas, trabalhando pela vida. Não precisa esperar chegar no mundo espiritual. O dia que nós tivermos esse retorno, esse momento de choque energético, de desligar o nosso corpo, nós temos os nossos erros e temos também uma conta bancária. A gente pegou dinheiro emprestado, mas depositou também, aí vai ver qual que é o saldo. Se vocês quiserem dar uma conferidinha nesse tema, é um livro muito legal do André Luiz, pouco falado, que chama Obreiros da Vida Eterna. Tem lá vários casos de desencarne. E um deles, o camarada estava preocupado porque ele matou uma pessoa. E aí ele vai passando, e os espíritos falam, olha, esse camarada aqui fez uma coisa negativa, se comprometeu diante da lei. Mas ele fez tanta coisa positiva, tem tanta vibração boa para ele, que ele vai ser analisado a situação noutra região. Ele não precisa parar lá na região do umbral. No outro livro, fantástico, Depois do Nosso Lar, talvez seja o livro mais legal de ler, porque ele é muito rápido, assim, chama Voltei. Vocês conhecem esse livro? Irmão Jacó. Tem a mesma história, o cara vai passando, ele é recolhido lá na câmara de morte e tal, deixa o corpinho, dá uma melhorada e vai seguindo com o Bezerra de Menezes e uma equipe. Quando ele vai seguindo, eles vão passando por onde é a região do umbral e avista uma ponte de luz que separa essa região de sofrimento daquele lugar mais iluminado. E então uma das pessoas que estava na caravana grita, eu não posso passar, eu matei uma pessoa. Aí os espíritos deformados, complicados do umbral, atacam a caravana. Não pode passar, assassinos não passam. Aí o Bezerra para, todo mundo, dão as mãos e ele pede aí, no caso, para o irmão Jacó lá, que é o autor do livro, para fazer uma prece. Uma prece de novo. E ele não sabia o que orar. Vocês já viram isso? Alguém fala, fulano, faz a prece. A gente encolhe. É incrível como é assim, pode ser no culto em casa. Tipo assim, eu não, faz você. Então, não dá para correr da prece, gente. Aí pegou e falou para ele. Aí ele pensou nessa, Vou vazar daqui. Não, senhor, você vai fazer a prece. Aí ele fala que o Bezerra sustenta o olhar no olhar dele do tipo, meu amigo, é você. Ele não sabia o que fazer. Fez uma prece decorada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí ele fala que mesmo que eu ande pelos vales de sofrimento, quando ele fala isso, a emoção tomou conta de uma forma dele e a equipe ganhou energia e atravessou aquela região. É uma passagem linda que tem nesse livro. Tá? Então a gente, quando começa a ler esses detalhes que os espíritos nos explicam, eles nos convidam a fazer alguma coisa mais de sentimento, mais de coração, esquecer as palavras.
O que é orar? Falar com Deus. Qual Deus? Dentro. Todos nós temos harmonia interior. A gente é porque foca na desarmonia, mas tem as duas coisas. Ninguém é só desarmonia. Né? E ninguém é só harmonia, só Deus. Nós todos a gente vibra entre uma coisa e outra, sombra e luz. Né? A nossa vida, calma e irritação, isso é parte da vida nossa. É exatamente esse movimento que dá a condição de ir pulsando e evoluindo. Então, meus amigos, falar da prece é a gente lembrar que a gente já tem isso dentro. Tá? Falar com Deus é falar com a parte melhor que está em nós. É a parte que fala assim, acorda, levanta. Eu atendo com terapia. Eu faço 2 trabalhos, um da odontologia, que é há muito tempo, e há 12 anos eu atendo também com terapia. Esse dia eu estava atendendo uma moça e ela estava muito angustiada e perdida, e nada para ela dar certo. Ela tem uma estrutura de personalidade, né, que é muito instável. Ela mesma chegou falando que ela é bipolar e tal. De manhã está de um jeito, na hora do almoço todo. A família briga, ela briga, família, aquela confusão. E nós estamos conversando em determinado momento, ela falou assim, mas por que eu sou assim? Deus fez isso comigo e tal, e responsabilizando o universo, menos ela. Tá? Eu perguntei para ela, qual que é a sua religião? Ela mudou a expressão, mudou, total. Sabe? Eu não tenho falado com Deus. O tom de voz mudou, a energia da conversa mudou. Aí ela me contou que ela é de uma religião, ela é evangélica, né? Protestante, que a gente chama de evangélico, evangélico somos todos nós que seguimos o evangelho. Então ela fala, não, eu sou crente e eu não gostava de seguir as coisas da igreja, eu briguei com a igreja, mas eu vi que a minha vida está difícil. Mas por que você não volta? Aí a conversa foi outra, a energia foi outra, as acusações pararam, porque, meus amigos, qual que é a nossa tarefa? É assumir o que nós queremos. Não é ninguém de fora que vai falar, não. O que você quer fazer de sua vida? Ah, não sei, então descobre. Esse é o serviço. Qual que é a sua missão, tarefa, função aqui na Terra? Você veio aqui para quê? Quem é que sabe? Alguém de fora? É quando um pai, uma mãe tenta impor uma profissão para um filho, hoje isso é um absurdo. Né? Vai para terapia o pai, a mãe, a família inteira e fala, deixa o menino escolher o que ele quer. Né? Deixa a pessoa livre. Aí deixa a pessoa livre, ela fala que não sabe o que quer, então descobre. Assuma a responsabilidade pelo que você quer. Ah, mas se eu fizer isso, eu posso errar. Se você não fizer também. Assuma a responsabilidade. Deus não vai perguntar para os pais, para os avós, para os amigos, para os vizinhos. É sobre nós, porque é a consciência, é aquilo que mora dentro. Então, se você não estiver alinhado com o que você veio fazer, que você vai sentir mal. Se insistir, vai sentindo mal, vai sentindo. Chegou uma hora que nós temos que falar, ó, tem algo errado. No caso daquela moça, ela entendeu por ela mesma que faltava Deus. Eu só fiz uma pergunta. Eu não sabia o que ela ia responder. De repente, ela poderia me dizer, a coisa que eu mais faço é orar. Tem hora que a pessoa fala isso, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então, você é médio, meu filho. Porque se você está vendo a assombração, é porque você é médio. Mas se você orar, você pode ver a luz. Então, a nossa tarefa com a prece é exercício. Ah, não sei, né? Eu não tenho o hábito de fazer aquelas orações compridas. Nunca tive. Minha oração é curta. Né? Às vezes, mesmo no centro, vai orar com o enfermo, às vezes a pessoa faz uma palestra ali, tudo aquilo. Eu acho bacana que dá tempo de entrar na sintonia. Se for eu, tadinho, ele está enrolado. A prece é curta. Sabe? O que eu estou falando, eu realmente desejo aquilo, é sincero. Então, é uma conversa com esse lugar interno. Tá? Então, nós precisamos treinar isso cada dia mais. Tira 5 minutos todo dia, marcado aqui no relógio, faz uma meditação, silêncio, alguma coisa, treina. Ah, é horrível, a sintonia está longe, vontade de pegar o celular, olhar alguma coisa.
celular é ajudante. Se você olhar, tem algumas preces prontas. Né? Se você tem algum desses streams, alguma coisa que ajuda aí, sei lá, Spotify, por exemplo, né? YouTube Premium, qualquer um que você pegar, o não Premium, você vai ver que lá tem pequenas meditações, tem música com som de chuva que você pode pôr para dormir baixinho, se quiser pôr no fone de ouvido. Isso muda a vibração. Tá? Muda a vibração e eu não falei nada. Se a gente colocar uma música bem agitada aqui, muda a vibração. Se a gente colocar uma música suave, aí, curiosamente, gente, a física está nos ajudando. Tem as frequências. Você quer assim, ó, frequência para dormir é uma. Frequência para tirar a ansiedade é a outra. Isso é estudo científico já. Então o camarada fez aquele estudo com a água, que coloca a frequência, as moléculas da água vão mudando, formando flor, formando uma coisa. Essas frequências estão disponíveis aqui. Então, pode escolher o que você quer. Sempre nós podemos escolher. Mas eu não tenho treinamento. Eu escolho o que me mandam aí. Eu pego tudo e qualquer coisa que vem de fora. Começa. Se você treinar todo dia, daqui a um mês você está melhor. Daqui a um ano, muito melhor. É para usar o tempo todo, ser fanático? Não. É para você usar aí 5 minutos de manhã antes de começar seu dia, 5 à noite. Aí tem gente que consegue fazer meia hora. Se eu puser uma frequência dessa, eu durmo em 5 minutos. Mas eu vejo no outro dia o tanto que melhora. A energia fica vibrando lá. É diferente. Eu já tive a curiosidade de colocar no consultório uma frequência dessas de harmonia e deixo no volume 1. Não dá para ouvir, pelo barulho da rua, pela conversa, por tudo. A energia fica diferente. Só de colocar. É uma vibração. A vibração muda tudo. O universo vibra. E a frequência que vibra é que dá a diferença do que é. Igual as ondas. Né? Por que eu seleciono um canal, eu escuto um programa, seleciono outro, escuto outro? São frequências diferentes. Tem um canal certinho de cada coisa. E nós temos um canal com Deus. Só que a gente treina pouco. Deixa para treinar a hora que está doendo, que está sofrendo, que está no hospital, né? Que uma pessoa vai embora. Então, o convite do Espiritismo, o convite de Jesus é que nós possamos treinar todo dia, um pouquinho. Né? Quando orares, entrai para o vosso quarto íntimo. E o vosso Pai que vê aquilo que se passa em segredo, está ali. Então, que nós possamos aproveitar tudo que nós já aprendemos e sem cobrança exagerada, mas também sem relaxar, fazer o nosso treinamento vagarosamente. Tá? Igual guardar dinheiro. Se você guardar R$10 todo dia, no final do mês você tem 300. No final do ano, 3.600. Se você não guardar nada, você não vai ter nada. Ah, mas isso é tão pouco. 10 anos dá 36 mil. Você tem esse dinheiro guardadinho, assim, dessa disciplina de 10 todo dia? Né? Tem gente que ganha milhões e não precisa disso. Mas a gente que está catando energias espirituais para o equilíbrio, precisamos desse exercício. Então, muito obrigado a todos vocês pela atenção, pelo carinho, por me receber tão bem. Obrigado às pessoas que estão acompanhando aí, né, na mídia, ou que vão nos ver daqui a um tempo. Essas coisas são palavras dos espíritos que a gente aprende e que tem nos ajudado a tornar a nossa vida melhor. Então, que nós todos possamos aprender com isso. Muito obrigado, uma boa noite.